Bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Beleza, show. Já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Certo, só um instante. Pronto. Agora foi. Se vocês souberem de mais alguém que ainda vai entrar na monitoria, essa é a hora de avisar, porque a gente já vai começar no horário. Então, confirmando. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem ver a tela normalmente? Pode ligar o áudio para falar também, sem problemas. Perfeito, show. Hoje eu vou fazer uma mini revisão de neuroanatomia com vocês, principalmente sobre medula espinal e tronco cefálico. Acredito que o Matheus Pita e o Colaia já tenham revisado alguns pontos importantes para a prova, então a ideia aqui é reforçar os conceitos que mais costumam ser cobrados. A neuroanatomia, como vocês já perceberam, é uma matéria um pouco mais complexa do que as outras partes da anatomia, como cabeça e pescoço ou membros superiores e inferiores. Isso acontece porque ela exige um pouco mais de raciocínio espacial e imaginativo de vocês. Muitas vezes vocês precisam visualizar mentalmente o trajeto das estruturas para realmente compreender. Mas fiquem tranquilos em relação à prova. O professor normalmente cobra aquilo que foi trabalhado em aula e também as principais síndromes que aparecem nos slides. Então vocês não precisam entrar em pânico tentando decorar tudo do livro. Outra dica importante é façam provas antigas. Isso ajuda muito a entender o padrão que ele cobra, principalmente da 45, da 46 e da 47. Hoje eu vou focar principalmente em medula e tronco cefálico, abordando bulbo, ponte, mesencéfalo, além de correlacionar com algumas síndromes anatomoclínicas. Até aqui, alguém tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa? Então, bora começar. Medula. Quando estudamos o sistema nervoso central, precisamos entender duas grandes questões: de onde as informações vêm e para onde elas vão. Como vocês aprenderam em Anatomia 1, o sistema nervoso central se comunica constantemente com o sistema nervoso periférico. Nesse contexto, a medula funciona como uma grande via de comunicação entre o encéfalo e o corpo. Ela transporta informações motoras do sistema nervoso central para os membros e também conduz informações sensitivas para tanto o tronco quanto o encéfalo e o cerebelo. Na prova, é muito comum o professor cobrar alguns conceitos básicos relacionados à medula. Então, vocês precisam dominar coisas como núcleo, trato, fascículo, comissura, decussação e também as principais vias ascendentes e descendentes da substância branca da medula. Já na substância cinzenta, ela costuma ser mais importante quando vocês estudam o tronco cefálico, porque lá aparecem os principais núcleos e nervos cranianos que são cobrados em prova. Na medula, o professor costuma correlacionar algumas lesões com síndromes clínicas, como no caso da hemissecção de medula, que é a síndrome de Brown-Séquard. A medula funciona como uma verdadeira estrada de comunicação entre o encéfalo e o corpo. Aqui aparecem dois conceitos extremamente importantes para a prova, que é a de decussação e comissura. No conceito de decussação, nós temos fibras nervosas que cruzam o plano mediano da medula, ou seja, é uma fibra que vem do lado direito e cruza para o lado esquerdo. Isso é extremamente importante clinicamente. Quando temos uma lesão que ocorre antes do cruzamento das fibras, os sintomas aparecem do lado oposto ao da lesão. Chamamos isso de lesões contralaterais. Por exemplo, se existe uma lesão do lado direito da medula antes da decussação, então os déficits sensitivos aparecerão no lado esquerdo. Isso pode afetar tanto a propriocepção consciente, o tato discriminativo, a estereognosia, tanto as funções sensitivas quanto as funções motoras. Já na comissura, as fibras descem paralelamente ao plano mediano. Isso significa que o impulso permanece no mesmo lado. Ou seja, se o comando veio do hemisfério direito, ele continuará descendo pelo lado direito. Portanto, lesões envolvendo as fibras de comissura em si, elas vão produzir alterações no mesmo lado da lesão, ou seja, são lesões ipsilaterais. Até aqui ficou claro? Ok, então vamos revisar núcleo, trato, fascículo e funículo. O núcleo é um agrupamento de corpos neuronais dentro do sistema nervoso central. Ele funciona como uma espécie de centro operacional responsável por regular funções específicas da medula. Já os tratos e fascículos são um conjunto de axônios em si.
O trato ele é dito como fibras com funções, origem e destino semelhantes, enquanto o fascículo é como se fosse um trato, só que um pouco mais organizado. Normalmente, conseguimos identificar exatamente de onde um fascículo vem e para onde ele vai. Então, só simplificando. O trato é um conjunto de fibras com funções semelhantes e o fascículo é um trato só que mais compacto e específico. E também temos os funículos. Os funículos são regiões da substância branca onde vários tratos passam juntos. Na medula temos 3 funículos principais, que é o funículo posterior, o funículo lateral e o funículo anterior. Entrando agora na substância branca, que é um dos assuntos mais cobrados em prova, vocês precisam compreender principalmente as vias nervosas e as suas funções. Uma estratégia muito útil para analisar é analisar o nome da via. Por exemplo, o nome da via sempre vai correlacionar de onde ela está indo, para onde ela vai, junto com a sua função. Se uma via ela sai do córtex e vai para a medula, chamamos ela de uma via córtico-espinal. E se uma via vai da medula para o tálamo, então a gente chama ela de uma via espinotalâmica. Percebe que o nome já indica a origem e o destino. Além disso, isso também ajuda a entender a função. Se as informações estão subindo da medula para o cérebro, então estamos falando sobre as vias sensitivas. E se as informações estão descendo do córtex para a periferia, estamos falando de vias motoras. Então, memorizando. Vias ascendentes são sensitivas, vias descendentes são motoras. Agora, vamos falar sobre os funículos. Como eu falei antes, os funículos são divididos em funículo posterior, lateral e anterior. O funículo posterior está relacionado principalmente à sensibilidade. Ele conduz informações da medula até o córtex cerebral. Um detalhe importante é que essas fibras não cruzam na medula. Elas permanecem do mesmo lado, ou seja, ipsilaterais, até o nível do bulbo, onde ocorre a decussação. Isso significa que as lesões do funículo posterior na medula geram déficits sensitivos no mesmo lado da lesão. Por exemplo, uma lesão do lado direito da medula, ela vai comprometer a sensibilidade do lado direito do corpo. Já os funículos anterior e lateral possuem funções mistas. Suas fibras cruzam os níveis medulares, o que faz com que muitas lesões produzam sintomas contralaterais. Agora vamos revisar as vias ascendentes do funículo posterior. Aqui aparecem 2 fascículos muito importantes, que é o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. O fascículo grácil está presente em toda a medula, sendo mais importante na região inferior. Ele conduz informações, então, dos membros inferiores. Já o fascículo cuneiforme é mais evidente na região cervical, onde ele conduz informações dos membros superiores. Esses fascículos são responsáveis por produzir o trato discriminativo, a sensibilidade vibratória, a propriocepção consciente e a estereognosia. O tato discriminativo é a capacidade de diferenciar 2 pontos distintos na pele. Por exemplo, quando você pega um compasso e coloca ele no seu braço, em 2 pontos da pele. Então, você consegue perceber que existe um ponto diferente do outro e você consegue notar que eles estão em diferentes distâncias. Esse é o tato discriminativo. A sensibilidade vibratória é aquilo que sentimos quando você, por exemplo, sente seu celular vibrar no bolso. A propriocepção consciente é a capacidade de você localizar as partes do seu corpo sem você precisar olhar. Por exemplo, se eu fechar os olhos e posicionar a mão de vocês ou no seu ombro ou na sua cabeça, você consegue saber exatamente onde ela está sem precisar ver. Já a estereognosia é a capacidade de reconhecer um objeto apenas pelo toque, identificando textura, forma e consistência. Quando falamos das vias ascendentes do funículo anterior e lateral, a principal delas é o trato espinotalâmico. Ele é dividido em trato espinotalâmico lateral e espinotalâmico anterior. O espinotalâmico lateral é responsável por conduzir principalmente informações sobre dor e temperatura. Já o trato espinotalâmico anterior conduz principalmente informações sobre tato grosseiro e pressão. Agora vem um detalhe muito importante. Diferente das fibras do funículo posterior, as fibras espinotalâmicas cruzam ainda na medula, através da comissura branca anterior. Isso significa que elas fazem uma decussação logo após entrarem na medula. Então, essas lesões geralmente causam perda sensitiva contralateral. Por exemplo, se uma pessoa possui uma lesão do lado direito do trato espinotalâmico lateral, então ela vai perder as informações sobre dor e temperatura do lado esquerdo do corpo. Então, guardem essa lógica. O funículo posterior, ele sobe ipsilateralmente até o bulbo. O espinotalâmico anterior e lateral, ele cruza logo na medula espinal.
Essa diferença explica uma boa parte das síndromes. Outra dica importante é entender o trajeto da informação. A informação dolorosa geralmente vem da raiz posterior, então ela faz sinapse no corpo, no posterior da medula, e depois cruza para o lado oposto da comissura branca anterior. Depois disso, ela sobe pelo funículo lateral até chegar ao tálamo e posteriormente ao córtex cerebral. Já as fibras do trato grosseiro, ela já sobe mais anteriormente, pelo funículo anterior. Por isso, em lesões medulares, vocês precisam sempre se perguntar qual foi a via lesionada e por onde ela cruza e qual é se o déficit vai ser ipsilateral ou contralateral. Até aqui ficou alguma dúvida? Beleza, bora seguindo. Agora a gente vai falar sobre o sistema espinocerebelar. Esse sistema também faz parte das vias ascendentes da medula, só que existe uma pequena diferença entre as relações espinotalâmicas. Enquanto as vias espinotalâmicas levam informações sensitivas conscientes para o córtex cerebral, o sistema espinocerebelar conduz informações proprioceptivas inconscientes até o cerebelo. Ou seja, ele está muito mais relacionado ao controle automático do movimento e em relação também à postura e à coordenação motora. Nesse sistema, a gente encontra duas vias principais, que é a do trato espinocerebelar posterior e do espinocerebelar anterior. O trato espinocerebelar posterior conduz informações principalmente vindas dos membros inferiores e do tronco. Ele leva informações sobre a posição muscular, sobre tensão dos tendões e sobre a movimentação corporal para o cerebelo. Essas informações ajudam o cerebelo a ajustar o movimento em tempo real. Uma característica importante é que o trato espinocerebelar posterior sobe ipsilateralmente, ou seja, ele não cruza. Então, se existe uma lesão do lado direito, os déficits cerebelares também aparecem lá no lado direito. Já o trato espinocerebelar posterior, ele possui uma característica mais importante. Ele possui um cruzamento duplo. Então, primeiro ele cruza na medula e depois cruza novamente próximo ao cerebelo. Aí, no final, a informação termina chegando no mesmo lado de origem. Por isso, na clínica, os déficits continuam sendo ipsilateralmente. Uma dica importante para entender esse sistema é lembrar da função do cerebelo. O cerebelo ele não produz movimento, ele apenas corrige, ajusta e coordena. Então, o sistema espinocerebelar funciona mais como uma via de feedback automático. Ele informa ao cerebelo como o corpo está se movimentando naquele momento. E a partir disso, ele consegue fazer ajustes finos na postura e no equilíbrio do corpo. Quando existe uma lesão nas vias ou do cerebelo, o paciente apresenta sinais clínicos como ataxia, perda da coordenação, alteração na marcha, tremor de intenção e dificuldade de equilíbrio. Então, esses sinais costumam aparecer basicamente mais no mesmo lado da lesão. Até aqui tudo bem? Agora a gente vai entrar nas vias descendentes na medula. As vias descendentes são responsáveis principalmente pelos comandos motores, ou seja, elas levam informações do córtex cerebral e do tronco encefálico em direção à medula e aos músculos. Então, diferente das vias ascendentes, que são sensitivas, as vias descendentes possuem função motora. A principal via descendente que vocês precisam conhecer é o trato córtico-espinal, também chamado de trato piramidal. Ele é responsável pelos movimentos voluntários, principalmente dos movimentos finos e precisos. Essas fibras se originam do córtex motor, descem pelo tronco cefálico e passam pelas pirâmides bulbares. É exatamente nessa região onde ocorre a decussação das pirâmides. Depois que ocorre a decussação, a maior parte das fibras cruza para o lado oposto e forma o trato córtico-espinal lateral. Esse trato desce pelo funículo lateral da medula e é responsável por controlar a musculatura distal e os movimentos finos, como os movimentos da mão. Uma pequena parte das fibras não cruza, nesse caso no bulbo. Então significa que ela continua anteriormente formando o trato córtico-espinal anterior. Esse trato possui uma relação maior com a musculatura axial e a postura. Então, só revisando. O trato córtico-espinal lateral ele é relacionado aos movimentos finos e da musculatura distal. Já o trato córtico-espinal anterior é responsável pela musculatura axial e pela postura. Clinicamente, isso é muito importante quando você vai avaliar lesões no trato córtico-espinal.
em que o paciente pode apresentar fraqueza dos músculos, espasticidade, hiperreflexia, sinal de Babinski e paralisia. Dependendo do local da lesão, o déficit pode ser ipsilateral ou contralateral. Se a lesão acontecer em cima da decussação, então o déficit será contralateral. Se for abaixo, será ipsilateral, ou do mesmo lado. Além das vias principais, também existem as vias extrapiramidais, que são vias mais autonômicas e involuntárias, que nesse caso ajudam a controlar o tônus muscular e a postura. Entre as principais vias, a gente vai ter o vestíbulo espinal, o rubro espinal, o retículo espinal e o teto espinal. O trato vestíbulo espinal é mais relacionado ao equilíbrio e à manutenção da postura, sendo que ele recebe informações do sistema vestibular. Já o trato rubro-espinal se origina do núcleo rubro do mesencéfalo e auxilia no controle motor. O trato retículo-espinal participa do controle do tônus muscular e dos movimentos automáticos. Já o trato teto-espinal é relacionado aos reflexos visuais dos movimentos da cabeça e do pescoço. Então, só resumindo, o sistema piramidal é o movimento voluntário. O sistema extrapiramidal é a postura, equilíbrio e a movimentação automática. Essa diferença costuma aparecer bastante nas questões clínicas que o professor Márcio costuma cobrar na prova. Beleza, show. A gente já terminou com as vias ascendentes e ascendentes da substância branca, agora bora partir para a substância cinzenta da medula. Ela fica localizada mais centralmente, assumindo um formato de borboleta ou da letra H. Ela é formada principalmente por corpos de neurônios, dendritos e interneurônios. Enquanto a substância branca é mais relacionada ao transporte de informações, a substância cinzenta funciona mais como uma área de processamento e integração. A substância cinzenta ela é dividida em 3 regiões principais, que nesse caso seriam da coluna posterior, da lateral e da coluna anterior. A coluna posterior está mais relacionada principalmente à sensibilidade. É nela que chegam as informações sensitivas vindas dos neurônios da raiz posterior. E também é nela onde se encontra a substância gelatinosa, que também é chamada de portão da dor, onde ela recebe informações sobre dor, temperatura, trato e pressão e fazem sinapses inicialmente nessa região. Já na coluna anterior, ela possui uma função um pouco mais motora. Nela ficam localizados os neurônios motores inferiores. Eles são responsáveis por enviar axônios pela raiz anterior em direção aos músculos esqueléticos. Agora, quando a gente pensa em movimentos voluntários executados diretamente na musculatura, estamos falando na coluna anterior. Isso é muito importante quando a gente fala sobre lesões de neurônio motor inferior, que podem causar flacidez, hiporreflexia, atrofia muscular e as fasciculações, que é aquela tremedeira. É como se fosse uma contração muscular involuntária dos músculos. Essa diferenciação é bastante importante para poder se diferir de lesões musculares do neurônio motor superior, que geralmente costuma gerar espasticidade e hiperreflexia. Agora falando sobre a coluna lateral. Ela aparece principalmente em níveis torácicos e lombares superiores da medula. E também ela é responsável pelo sistema nervoso autônomo simpático. Então ela participa tanto nos movimentos involuntários e também em algumas funções vitais de alguns órgãos do corpo. Outra coisa importante de se lembrar são as lâminas de Herschel. Elas geralmente dividem a substância cinzenta em diferentes áreas localizadas conforme a função neuronal. Só que para prova prática e teórica, o mais importante é entender que, nesse caso, em relação a ela, que da coluna posterior ela tem uma função mais sensitiva, da coluna anterior ela tem uma função mais motora e da coluna lateral ela tem uma função mais autonômica. Uma boa dica para poder decorar é imaginar as informações entrando por trás e saindo pela frente. Ou seja, elas entram por trás, então elas estão recebendo a sensibilidade e elas estão enviando pela frente, então ela está enviando movimentos motores. Isso ajuda bastante a tanto entender a anatomia quanto as síndromes medulares. Até aqui ficou tudo bem? Beleza, show. Beleza. Sobre a substância cinzenta ainda, a gente vai trabalhar algumas questões que o Machado cobra bastante em relação aos tipos de neurônios que possuem na substância cinzenta. Eles são divididos em 2 tipos, que são o tipo 1 e o tipo 2, que são os neurônios de axônio longo e os de axônio curto. Os de axônio longo possuem prolongamentos que percorrem grandes distâncias na medula, ou seja, eles participam das vias que conectam uma parte do centro da medula
para partes que são fora dela. Você pode imaginar como se fosse uma pessoa que está dentro de uma cidade e vai enviar uma informação para outra cidade em si. Aí um exemplo clássico são neurônios motores que saem do córtex e descem para a medula pelo trato córtico-espinal. Já os neurônios de axônio curto são neurônios que fazem conexões mais locais. É tipo você tá na sua casa, aí você dá uma informação pro seu vizinho que tá logo do lado. Eles normalmente atuam como interneurônios, integrando informações dentro da mesma região da medula. Só resumindo, neurônios de axônio longo são comunicações à distância e de axônio curto são integrações locais. Agora falando sobre os neurônios radiculares e cordonais. Os radiculares são aqueles que possuem axônios que saem pelas raízes nervosas, que são relacionados mais aos neurônios motores da medula. Um exemplo são os neurônios do corno anterior, que enviam fibras pela raiz anterior e inervam os músculos esqueléticos. Já os cordonais, eles possuem axônios que entram nos funículos da substância branca. Esses neurônios sobem e descem pela medula formando tratos nervosos. Então eles participam principalmente das vias ascendentes e descendentes. E também a gente tem a divisão dos neurônios somáticos e viscerais. Os somáticos são relacionados basicamente às funções mais corporais propriamente ditas. Então eles participam da inervação da pele, do músculo esquelético e das articulações. Já os viscerais são relacionados às vísceras do sistema nervoso autônomo. Então eles são responsáveis pelas funções involuntárias da frequência cardíaca, pressão arterial, motilidade intestinal e sudorese. Outra classificação importante é entre os neurônios de projeção e de associação. Os de projeção, eles possuem axônios longos que conectam regiões diferentes do sistema nervoso. Por exemplo, são as vias que ligam o córtex, o tronco cefálico e a medula. Já os de associação, eles fazem conexões mais locais. Então, eles conectam neurônios próximos dentro de uma mesma região. Na medula, muitos interneurônios funcionam como neurônios de associação. Agora, por último, fechando com os neurônios alfa e gama, os alfa inervam diretamente as fibras musculares esqueléticas responsáveis pela contração muscular, enquanto os alfa Os alfas, eles inervam diretamente as fibras musculares esqueléticas responsáveis pela contração muscular, enquanto os gama inervam os fusos musculares. Esses fusos são receptores sensitivos responsáveis por detectar alongamentos musculares. Então, a função do gama é simplesmente ajustar a sensibilidade desses fusos. Só revisando, neurônios alfa, eles são responsáveis pela contração muscular e os gama pela regulação do fuso muscular. Até aqui ficou claro? Querem que eu repita? Beleza, show. Agora, sobre o que isso é importante. Porque, clinicamente falando, as lesões desses neurônios motores podem alterar tanto o tônus muscular quanto os reflexos, a coordenação e também a função muscular dos músculos. E muitas doenças neurológicas possuem correlação direta com esses sistemas motores. Bem, aqui coloquei um breve resumo para vocês conseguirem memorizar e correlacionar direito. Nós temos o trato córtico-espinal lateral, que tem origem no córtex e se localiza pelo funículo lateral. Ele é responsável pela motricidade distal e voluntária, e o cruzamento dele ocorre logo nas pirâmides bulbares. Nós temos o fascículo grácil cuneiforme, que ele é ascendente. Ele tem origem da raiz dorsal e sobe pelo funículo posterior. Ele é responsável pelo tato epicrítico, pela propriocepção consciente, e ele sobe direto, não cruzando na medula, mas cruzando nas pirâmides bulbares. Temos o trato espinotalâmico lateral, que é ascendente. Ele tem origem da coluna posterior e sobe pelo funículo lateral. Ele é responsável por conduzir a dor e a temperatura, e ele já cruza na medula pela cobertura branca. E também temos o trato espinotalâmico anterior, que também é ascendente, também tem origem na coluna posterior, só que ele sobe pelo fascículo anterior, sendo que sua função é pelo trato protopático e pela pressão. E ele já cruza na medula também. E por último, nós temos o espino cerebelar posterior, que é ascendente, que sobe pela coluna posterior, pelo funículo lateral, e é responsável pela propriocepção inconsciente, e ele já cruza direto pela medula. Até aqui vou deixar essa tabela para vocês, e qualquer coisa vocês também podem olhar pelas provas antigas para poderem ter uma noção de como geralmente o professor pergunta sobre elas em si. E prosseguindo. Beleza, aqui só coloquei uma pequena piada para poder descontrair vocês, porém a gente já vai começar abordando alguns casos clínicos que já caíram em provas anteriores. E bora prosseguindo.
Paciente, sexo masculino, 33 anos, dá entrada na sala de trauma do pronto-socorro devido à colisão de motocicleta versus carro. O paciente é atendido pela equipe de trauma, identificando lesão raquimedular em topografia de coluna torácica. Nível de vértebra T nobre na tomografia computadorizada Na topografia computadorizada, na TC de coluna, é possível identificar fragmentos ósseos na lâmina das vértebras dentro do canal vertebral, lesionando a medula espinal. Ao exame físico, a perda de determinados tipos de sensibilidade. Baseado no caso clínico acima, pergunta-se: considerando que tenha ocorrido uma secção transversa da metade esquerda da medula, no caso de uma hemissecção de medula, quais seriam os sintomas de mesmo lado e de lado contralateral? E qual é a síndrome referente às vias motoras, se é de neurônio motor superior ou inferior? E também, que tipo de paralisia espera se encontrar nesse tipo de paciente? Vou dar 1 minuto para vocês responderem. Beleza, já deu tempo, então bora responder logo essa questão. Beleza, esse paciente sofreu um trauma torácico, nesse caso, com fragmentos ósseos lesionando uma parte da medula. Então, nessa parte, ele fala que houve uma hemissecção esquerda da medula, ou seja, a metade esquerda dela foi quase que cortada. Isso já diz para vocês uma síndrome clássica que a gente já falou antes, que é a síndrome de Braun-Sequard. Aqui entra um raciocínio anatômico. Cada via da medula cruza em lugares diferentes, não se esqueçam disso. Então, da primeira pergunta, o que acontece no mesmo lado da lesão, nesse caso do lado ipsilateral? Se a lesão foi do lado esquerdo da medula, então vamos pensar que as vias ainda não foram cruzadas. Então, o primeiro trato que a gente consegue pensar é o trato córtico-espinal lateral. Então, ele já cruzou lá no bulbo e ele desce pelo mesmo lado da medula. Então, uma lesão esquerda de T9 geraria, nesse caso, uma lesão de mesmo lado, como no caso de paralisia e fraqueza motora, só que do lado esquerdo, abaixo da lesão. Também, outra que ele fala sobre a sensibilidade, a gente também pode pensar nos fascículos grácil e cuneiforme, que eles sobem pelo funículo posterior sem cruzar na medula. Então, o paciente perderia do lado esquerdo o tato discriminativo, a propriocepção consciente e a sensibilidade vibratória. E qual seria a síndrome motora aparente? Nesse caso, a gente pode pensar em uma síndrome de neurônio motor superior ou inferior. Só que o caso principal se a lesão é abaixo, então, do cruzamento, por exemplo, a gente já pensa no trato córtico-espinal, quando ele é interrompido em si, ele gera sinais, como no caso da hipertonia e da hiperflexia, que nesse caso a medula ela não consegue receber sinais claros do cérebro por conta da lesão superior, fazendo com que ela responda de uma maneira abrupta aos sinais que ocorrem dos nervos periféricos. Por isso que se tem a hipertonia, a hiperreflexia, o sinal de Babinski e a espaticidade. Então, no nível da lesão, pode corrigir a síndrome de neurônio motor inferior, porque os neurônios da substância cinzenta naquele segmento podem ter sido destruídos diretamente. Então, beleza, a gente já verificou que é uma síndrome de neurônio motor inferior, que é abaixo da lesão. Agora, o que acontece no lado contralateral? Agora a gente verifica pela via espinotalâmica. Lembrando que ela é responsável por conduzir a dor e a temperatura. E que ela cruza diretamente na medula pela comissura branca anterior. Então, uma lesão esquerda da medula interromperia essas fibras que já cruzaram pelo lado direito. Então, isso resultaria em uma perda da dor e da temperatura do lado direito abaixo da lesão. É uma característica clássica da síndrome de Braun-Sequard. É uma perda motora da propriocepção ipsilateral e uma perda de dor e temperatura contralateral. E a última pergunta: qual tipo de lesão, qual tipo de paralisia apareceria após 2 semanas? Nesse caso, a gente tem um padrão clássico de neurônio motor superior. Então, a paralisia seria a espática, em que o paciente desenvolve o aumento do tônus muscular, a hiperreflexia, o clonus e o Babinski positivo. E aqui, bora ver o que nesse caso foi respondido em prova. Beleza, seria uma hiperreflexia e hipertonia por lesão do trato córtico-nuclear. Até aqui tudo bem. Deixa eu ver um pouco mais.
Ademais, houve a perda da propriocepção consciente, do tato epicrítico, da sensibilidade vibratória, estereognosia por lesão do fascículo grácil cuneiforme. Até aqui tudo bem. Sobre o tipo de lesão, é uma lesão de neurônio motor superior por lesão de uma via descendente. Até aqui tudo bem. Perda da sensibilidade térmica dolorosa por lesão do trato espinotalâmico lateral, que nesse caso seria uma lesão do lado contralateral, show, na comissura branca da medula. E por último, seria uma paralisia espática, ocasionada por lesão de neurônio motor superior. Até aqui ficou alguma dúvida? Beleza, show. Bora continuar. A segunda questão. Paciente, sexo masculino, 63 anos, vai à consulta com um neurologista. Refere perda progressiva da sensibilidade térmica e dolorosa de ambos os lados do mamilo para baixo e mínima perda da sensibilidade tátil. Ao exame físico, o neurologista não encontra perda da sensibilidade vibratória. Isso aqui é importante. Também não ocorre perda da propriocepção consciente nem da estereognosia. O paciente leva uma ressonância de coluna, nesse caso, sendo possível identificar a alteração na cavidade na região de T2 a T4 no canal central da medula. Então, qual é a principal hipótese diagnóstica e como se explica as alterações que o paciente refere ao neurologista? Vou dar um minuto para vocês. Beleza, voltando. Beleza, nesse caso, a gente está falando sobre uma outra síndrome que é bastante cobrada sobre medula, que nesse caso é a siringomielia. É um caso interessante porque ele mostra perfeitamente como a localização da lesão muda completamente os sintomas. O paciente apresenta perda progressiva da dor e da temperatura dos dois lados do mamilo para baixo. Só que a pegadinha é que ocorre uma preservação do tato fino, da vibração e da propriocepção consciente. Então, por conta também, nesse caso, geralmente quando ocorre, por exemplo, ele levou uma ressonância de coluna que identificou uma cavitação. Já pensa principalmente em siringomielia. A siringomielia, ela é uma síndrome que acontece quando surge uma cavidade central dentro da medula, que é chamada de siringue. E conforme essa cavidade aumenta, ela começa a comprimir estruturas ao redor do canal central. Nesse caso descrito, a ressonância mostrou uma alteração de T2 a T4, exatamente na região central da medula. Isso bate perfeitamente com os sintomas. Agora pergunta como se explica as alterações sensitivas. Nesse caso, lembrando que as fibras responsáveis pela dor e pela temperatura entram na medula e cruzam logo após a comissura branca anterior. E sabe onde a comissura branca fica? Bem perto do canal central. Então, quando a siringe cresce, ela destrói justamente essas fibras que cruzam na medula, resultando na perda da dor e da temperatura bilateralmente. Mas percebe, o fascículo posterior ele fica bem mais posterior e afastado da região central. Então, ocorre uma preservação da propriocepção consciente, da vibração, do tato discriminativo e da estereognosia. Isso geralmente é um padrão clássico de prova, que é a dissociação sensitiva. O paciente perde algumas modalidades sensitivas, mas mantém outras. Beleza, até aqui tudo bem. E bora ver o que nesse caso foi respondido em prova. Beleza. A questão seria a siringomielia e a letra B. As alterações que o paciente descreveu são consequências da destruição dos tratos espinotalâmicos laterais quando eles cruzam o canal central da medula. Mas como não atinge as fibras do funículo posterior, persiste a propriocepção consciente e o tato epicrítico sem alteração. Beleza, show. Até aqui ficou alguma dúvida? Então, bora continuar. Vou deixar esse caso clínico com vocês. Beleza, voltei, bora responder a questão. Paciente, sexo masculino, de 73 anos, é levado à consulta por familiares e relata quadro de perda de diversas sensibilidades e motricidades. Refere que iniciou com dor que se iniciou primeiramente na região do sacro e posteriormente ascendeu até a região do dermátamo T10 e posteriormente foram surgindo déficits motores. Ele leva consigo uma ressonância nas mãos que mostra uma tumoração de medula levando à compressão de medula. O médico fecha o diagnóstico de síndrome de compressão medular, ou síndrome como está aí no texto. Que tipo de compressão está causando os sintomas que o paciente relatou e correlacione os achados do exame físico com a neuroanatomia funcional.
Beleza. Aqui a gente entra em um padrão muito parecido com o que a gente viu na questão anterior. Só que nesse caso, a gente está trabalhando com uma lesão que está vindo de dentro da medula. Quer dizer, perdão, ela está vindo de fora para dentro da medula. Quando o paciente começa a perder a sensibilidade da região posterior do corpo e depois evolui para um déficit motor, isso logo indica que ocorre uma compressão extrínseca da medula, que está indo de fora, afetando os funículos e está indo para dentro do canal central. Então, os principais sintomas que são comprometidos aqui, perdão. Perdão, minha garganta tá rouca e também tô bem gripado hoje. Beleza, show. Tá legal. Vendo essa imagem daqui, a gente pode correlacionar as lesões que ocorrem quando essa lesão ela começa a comprimir as partes internas da medula, começando pelo funículo posterior. Quando ele é comprimido, ocorre a perda da propriocepção consciente, da alteração vibratória, e o paciente relata uma dificuldade de equilíbrio. Então, quando essa compressão ela evolui, ela começa a atingir outros tratos, como o trato córtico espinal lateral. E aqui aparecem os sintomas motores, como a fraqueza, a hiperreflexia, a espasticidade e o sinal de Babinski positivo. Então, o paciente apresenta a síndrome do neurônio motor superior. Então, a correlação anatomoclínica. Nas lesões do funículo posterior, o paciente vai perder a propriocepção, a vibração e o tato discriminativo. Do trato córtico-espinal lateral, ocorre a perda da motricidade voluntária distal. E do trato espinotalâmico lateral, ocorre a perda da dor e da temperatura. E fechando já com o que o aluno respondeu. Aqui vai estar bem difícil de ler, então vou deixar para vocês. Beleza, show. A gente já trabalhou toda a medula em si. Vou dar uns 5 minutos ainda para vocês poderem beber água, ir no banheiro, para a gente já começar o tronco encefálico.